Pode Isso, Produção? Um podcast para tirar suas ideias do papel. Apresentado por Dani de Donato. A conversa de hoje é com um artista múltiplo, mas muito múltiplo. Para você ter uma ideia, eu vou te dizer um pouquinho do que ele faz. Ele é ator, improvisador, diretor, protagonista da série Necrópolis da Netflix. Ele está participando do reality Futuro Exporta, claro, do Porta dos Fundos, um original YouTube. Ele é criador dos podcasts Enciclopédia do Teatro Impossível e Saúde, Bem-Estar e Zumbis. Ele participou já do grupo Os Barbixas de improvisação e vai contar pra gente um pouquinho do seu processo de criação e como o piloto da série Confessionário Online virou uma websérie no IGTV. O papo de hoje é com Rafael Pimenta. Seja bem-vinda ao podcast Pode Isso, Produção. Estou muito feliz de ter você aqui. Obrigado, Dani. Obrigado pelo convite. Ótima oportunidade de a gente se conhecer finalmente. Eu já ouvia falar de você pelo Felipe Calçada e também pelo Derrico, mais recentemente. Mas o Calçada falava muito de ti. Calçada é engraçado. Eu tô pensando, gente, é uma pessoa muito engraçada, cara. Eu quero muito aproveitar ele. Eu sei que ele já fez várias coisas com você. Ele é muito bom. Um ator, enfim, pra quem não sabe, Felipe Calçada é um ator. Ele fez um personagem que chamava Felipe Sarjeta na minha série. Óbvio que ele odiou, mas pelo menos aproveitei ele em algum momento. Mas é isso, vamos falar aqui do seu trabalho, quero saber um pouquinho da sua trajetória, enfim. Então, começa se apresentando aí para quem está ouvindo a gente. Perfeito. Eu sou o Rafael Pimenta, eu sou ator, acredito que talvez essa palavra me defina um pouquinho melhor dentro dos várias atividades que a gente acaba fazendo como ator, né? Mas eu também dirijo, escrevo, produzo podcast, faço horrores de coisa, improviso também, que é uma outra área dessa carreira de ator, assim. E aí eu já tenho uma série na Netflix que se chama Necrópolis, que se passa num necrotério, é uma comédia, e fiz muitos... e trabalho com o Improvável, que é um espetáculo de improviso, que é bastante conhecido pelos vídeos no YouTube, que é da Companhia Barbixas. Acho que talvez isso aí seja o mais relevante, assim, talvez para me posicionar. Bom, eu vi que, cara, foi impressionante o tanto que você produziu na quarentena, assim. Eu não gosto muito de ficar falando no assunto quarentena, mas, assim, não tem como. Você fez muita coisa e muita coisa interessante. Aí queria entender um pouco os seus processos e tal. É curioso porque eu sempre produzi muito, só que eu produzi no teatro. Então a visibilidade das coisas que eu fazia era mínima, era para um público muito pequeno. E eu sempre fui muito experimental, sempre envolvi muitas pessoas, porque talvez eu tenha, não sei, uma fome muito louca de uma inquietação que me faz criar muito, assim, o tempo todo. Estou sempre nesse movimento de fazer coisas nascerem. Manter é um outro trabalho depois, né? Mas talvez essa seja uma coisa muito singular, assim, de como eu atuo. E aí sim, quando a quarentena aconteceu, encerrou teatro, eu não posso fazer mais nada em teatro, espaço teatro, né? Então eu vou ter que canalizar todo esse impulso e essa energia para coisas que sejam convenientes para esse momento. E aí surgiram algumas oportunidades, que eu tenho um amigo que é dono de uma produtora de podcast, ele já vinha me assediando há um tempo, e aí então vamos lá, vamos tentar fazer um podcast. Eu fiz a enciclopédia com o Tomás, que era um parceiro com quem eu vinha trabalhando no teatro, né? A gente estava fazendo uma peça muito louca, que era uma novela, onde a gente escrevia o capítulo no mês e encenava no outro. Então era para ser o ano todo a novela, cada apresentação um capítulo diferente. Uma coisa completamente maluca, assim, quase
uma forca que a gente armou pra gente mesmo, mas que foi muito, muito legal, assim. E aí, eu trabalho com o Tomás há muito tempo, por causa do Necrópolis e tal, e a gente fez o confessionário online também, que foi uma coisa bem relevante, pelo menos para mim, assim, durante a quarentena, que é uma série de IGTV ou talvez um piloto de YouTube. Eu entro nesse assunto aí, que a gente fala muito sobre, enfim, tem a experiência da websérie. Depois eu vou voltar aí na sua produtividade, que eu acho incrível. Você não tem filho, né? Não! Então é por isso. Isso justifica, eu acho. Isso justifica muita coisa. Primeiro passo é não ter filhos. Eu entrevistei outro dia o Marcos Ferraz, que é roteirista, aí eu falei assim, cara, como você consegue escrever tanto? Você escreve novela, mas novela é uma crise insana. Ele falou, ai, desculpa, deixa eu parar aqui, que o meu celular tem um timer aqui para redes sociais, eu estava falando com ele pelo Instagram, aí eu falei, é assim que você consegue, se você não tiver um limite para redes sociais, você não consegue escrever tanto, é meio que isso, né, cada um tem seu processo, mas é isso, né, não tenha filhos, tenha redes sociais. No fim das contas é um pouco relacionado a uma certa disciplina, mas que quando envolve outras pessoas, né, tipo, cuidados, essas coisas mudam, né, tu lida com prioridades, assim, então claro, ter um filho torna tudo mais difícil nesse sentido, então, isso me facilita um pouco no momento. Desculpa. Não sei qual é a ideia da sua esposa, se for contrária, já não deixa ela ouvir. Ela talvez não queira, ela é mais radical em não ter do que eu. Ah, então tá bom. Então eu te ajudei. Mas enfim, então vamos seguir nesse assunto. Como que você consegue produzir tanto? Tanta coisa, porque assim, tudo bem, né? Momento quarentena, estávamos trancados em casa e, putz, criatividade tá lá. E aí você produziu 2 podcasts, mais a websérie, enfim. Mas como que você continua mantendo essa, porque eu tô vendo que agora, por exemplo, você tá produzindo bastante pro Instagram, que eu tô achando o máximo. Quem não segue Rafael Pimenta, por favor, sigam, que é incrível. É o tipo de humor, assim, que eu gosto muito, assim, fora da... Como você faz para manter? Você tem disciplina ou, tipo, veio e... Tem uma disciplina que não é necessariamente ditada por horários, mas pela forma como eu lido com as prioridades, assim. Eu já tenho uma tendência, então, a criar muito, até como improvisador, como diretor, eu gosto muito de colocar as coisas em movimento. Eu dedico grande parte do meu dia a inventar, a brincar, a criar coisas. Isso se dá muitas vezes em parcerias que eu crio com as pessoas. Tipo assim, por exemplo, se eu tenho uma parceria que está ligada a podcast, eu vou desenvolver uma coisa com podcast, porque essa pessoa está me abrindo um caminho, está me favorecendo muito para fazer isso. É o caso do Eduardo Mendonça, nesse momento, né? Que ele tem a Papier lá no Rio Grande do Sul. Então, eu já tinha alguma coisa andando, eu tenho muitas ideias na gaveta, aquelas coisas, né? Tipo, muitas vontades. E aí, quando uma dessas vontades cabe nas condições, eu vou lá e invisto. Com o Tomás, tem um pouco de tentativa de aprender muito uma disposição de aprender coisas. O Tomás é um roteirista de cinema, de séries, ele é especialista em séries, assim, ele conseguiu... Ele tem não sei quantas séries na Netflix que ele conseguiu incluir por fora, assim, tipo, não sendo contratado pela Netflix, o que é uma coisa meio rara, assim. E aí eu, querendo aprender, e sendo amigo bem próximo do Tomás, comecei a trabalhar com os roteiros dele, com as ideias dele, ajudando, enfim, elaborando. E ele também gosta de mim, tal como ator, então ele já une o útil ao agradável, e aí disso veio o Confessionário. O Confessionário é um pouco o resultado disso, dessa vontade de estar junto e desenvolver coisas junto. Eu não sei se tem bem um segredo, assim, tipo, que explicaria por que as coisas surgem, né? Mas eu acho que elas estão muito ligadas a uma clareza de quais são as condições em que elas são feitas e qual é a exigência que eu tenho para aquilo. Porque eu também falho muito, eu também erro muito
as coisas fracassam também. Então, é uma parte que acaba aparecendo só, né? Eu te perguntei porque, assim, quando a gente tem uma coisa mais, digamos, formal, né, quando você fala: "Bom, sou roteirista, tenho que entregar tal trabalho, tem um prazo, envolve pessoas", enfim. Mas você tem alguns trabalhos bem solitários, assim, você tem esse com o Tomás, mas por exemplo, esses vídeos que você tem feito para o Instagram, eu acredito que você faça mais sozinho, e aí coisa que a gente faz sozinho, a gente deixa mais solto, e aí tem dia que tá legal, tem dia que não tá, enfim. E aí eu tô vendo que você tá com uma disciplina, assim, de fazer e tal. Por outro lado, por isso que perguntei, não, mas nem diria assim, queremos uma fórmula, mas para saber como que a sua cabeça criativa se desenvolve, enfim. Uhum. Não, eu pensei muito em fórmula, tentando entender qual seria a matemática que leva a isso mesmo, qual é a razão, porque não é muito claro assim para mim também. Eu faço, sabe, tem essa coisa que dizem, né? Tipo assim, o artista não é necessariamente quem reflete sobre a obra que ele faz, o artista faz. Então eu talvez tenha me condicionado muito a fazer coisas. E talvez isso seja. Pode ser que isso seja um pouco consequência de uma. De uma posição um pouco fora de mercado, assim, de talvez não estar tão preocupado inicialmente em atender ao mercado. Isso tem os seus ônus também, tipo assim, eu pago um pouco por isso, que eu enfrento dificuldades financeiras eventualmente. No momento não, mas acontece, e aí com isso eu tenho que deixar tudo que eu tinha planejado de lado e eu vou ter que resolver problemas financeiros, vou ter que buscar dinheiro, ir atrás de dinheiro. Eu acho que isso de talvez se posicionar um pouco fora do mercado me permitiu buscar uma certa inventividade, buscar ser honesto comigo mesmo, tentar encontrar aquilo que eu fazia, que eu gostaria de fazer. Então, eu vejo que muita gente faz um movimento inverso, isso é, trabalha bastante no mercado, trabalha de acordo com demandas do mercado, para depois buscar aquilo que é seu, que é honesto para si. Eu talvez esteja fazendo esse outro movimento, que é tipo, eu busquei muito quem eu sou, o que eu sei fazer, para agora talvez encontrar o meu espaço no mercado. É curioso, assim, porque no fim das contas, como profissional, eu fui ator. Tipo assim, eu ganhei dinheiro como ator. Eu paguei minhas contas como ator. Mas como criador, recebendo como criador, é uma coisa muito recente. Isso era uma outra coisa que eu ia te perguntar também, assim, e entendi agora que é realmente o caminho inverso, né? Porque o que rolou nesses 2 últimos anos, assim, com essa revolução de pessoas trancadas em casa e mercado parado, todo mundo começou a querer produzir para poder trabalhar, entendeu? Então vou produzir alguma coisa para as pessoas me verem para eu trabalhar, e você fez exatamente o contrário. Apesar de eu achar que reflete, né, porque as pessoas estão vendo que você está ali, né, estão entendendo o seu humor, seu perfil, o que você faz, enfim, o que você tem para dar, e é isso que no fundo o mercado quer ver quem você é ali. E você está dando isso o tempo todo, né, você está criando coisa o tempo todo. E eu ia inclusive te perguntar isso, se você sempre dirigiu, se você sempre escreveu. Eu sempre... Eu comecei a dirigir e escrever por necessidade, porque eu me juntava com as pessoas e eu via que era um ambiente um pouco caótico, assim, tipo, eram muitas vontades, muitas ideias, e eu percebi que eu tinha talvez uma certa vocação para organizar as vontades e propor algo que fosse confortável para todos, que tivesse uma visão criativa, uma direção, assim. Por exemplo, quando eu cheguei em São Paulo, e ninguém me conhecia, não sabia como me posicionar, isso era 2010. Eu sabia que eu precisava de algo para me colocar na vitrine, assim como você disse, né? Que é muito curioso isso de se colocar na vitrine, porque hoje, se a gente vê a Anitta, se a gente vê essas cantoras muito famosas e tudo mais, o clipe é uma espécie de vitrine para o trabalho, então se investe muito
na vitrine para depois escolher com shows, etc., com contratos e tudo mais. Mas é isso. Então, eu peguei e eu vi que tinha um monte de gaúcho aqui em São Paulo, quando eu cheguei. Eu sou gaúcho, sou de Porto Alegre. E quando eu cheguei, e tinha um monte de gaúcho na mesma situação que eu. E eu disse, gente, tá, a gente é amigo, a gente se conhece, vamos tentar fazer alguma coisa junto. A gente tinha lá uma ideia de um show de calouros, um show de humor, e ali eu comecei a mobilizar aquela turma toda. O Felipe Calçada, inclusive, era um mestre de cerimônias, algo que ele faz muito bem. Talvez tenha sido o primeiro trabalho dele como mestre de cerimônias, inclusive. Ai, a vitrine. Olha que curioso, para ele funcionou muito bem. Para mim também, mas claro, as coisas não são tão diretas, isso eu entendi muito rápido, não ia ser tão direto, eu não ia daquilo já pintar um dinheiro, mas poderia, não sei, mas não acontecia para mim, assim, dessa forma. Vocês fizeram, então, um show de calouros ou era um show de humor? Como chamava isso, gente? Era o bom e velho show de calouros. Era uma bagunça tão grande, a gente fazia no Next primeiro, que era lá na Rego Freitas, e uma galera começou a gostar muito, porque ele era muito anárquico, era um show muito anárquico, e aí a Cida Moreira, a cantora Cida Moreira, super respeitada, ela era uma zoeira, e ela gostava muito, e ela quis ser jurada do show de calouros. Que ótimo! Ela se divertia tanto, e ela era muito malvada, assim. E aí a Gorete Milagres também gostou muito e quis participar. Então começava a acontecer umas coisas assim, a gente ia fazendo uns networks espontâneos muito legais. Gente, que ótimo! Nessa época. Não, você não chegou a fazer Nunca Se Sábado, então. Nunca Se Sábado acho que acabou antes, né? Era bem nessa linha também, tipo, meio Midnight Clowns. Só que eu não sabia disso. Eu cheguei em São Paulo e nem sabia que existia isso. Só que eu sei que era antes. Nunca Se Sábado era uma coisa anterior, assim. 2007, 2008, né? Tô te perguntando porque eu fiz 1 ano de Nunca Se Sábado naquela companhia fixa e passou tanta gente e seu rosto é tão familiar, né? Você também tem a história dos Barbichas, eles também passaram por lá e eu falei, gente, será que eu já vi ele por lá? Não, mas você chegou depois, então tá tudo certo. Mas eu tava nessa galera e nesse movimento nessa época, por isso que eu te perguntei, que eu falei, gente, vamos ver se eu já assisti, mas não assisti. Mas é incrível como as coisas acontecem, né? E uma coisa vai puxando a outra. E agora, no momento em que estamos, assim, você acha que esse movimento que as pessoas estão fazendo de criar coisas para a internet mudou depois desses 2 últimos anos de pandemia e que você acha que isso realmente muda alguma coisa para você? Porque eu sinto que as pessoas fazem com esse foco, mas você acha que o que você cria para a internet te abre portas também? Te dou um exemplo bem prático, assim. Eu não sei se foi por causa da pandemia, tá? Eu acho que já existia esse movimento de digitalização da arte e de consumo de conteúdo online, assim. A pandemia intensificou, mas eu acho que já era uma tendência bem forte, assim. Um exemplo prático. Eu sempre fui esse cara do improviso, fazia muito experimento de improviso, muito ali, tipo de 2015 a 2019 eu fazia assim, sem parar, ia criando coisas, experimentando para ver o que dava certo. E aí, disso eu aprendi muita coisa, comecei a dar aula por causa disso, aulas também bem experimentais, mas me permitiu ter uma renda por causa das aulas e tudo mais, consegui de alguma forma construir uma credibilidade como professor. E com isso, o Eric Clapton, que não é o guitarrista, o Eric Clapton, que é o youtuber e tiktoker, ele tem tipo, mais de 1 bilhão de views no YouTube, ele tem um conteúdo bastante voltado para público infanto-juvenil, ele gosta muito de improviso, ele estava de olho. Nessa época ele já estava meio que de olho, ele estava olhando para mim e tal, sacava que ele queria fazer coisas que eu estava fazendo. 2020
a gente fez um podcast, que era o Saúde, Bem-Estar e Zumbis, que eu conduzia dentro dessas minhas ideias de experimentação e tudo mais, e eu chamei ele para trabalhar junto. Eu e o Eduardo chamamos ele para trabalhar junto. E disso ele me chamou para trabalhar com ele no canal. Então hoje eu trabalho pro canal do Clapton como um roteirista, assessor criativo, e é isso também, é uma renda que eu tenho agora, tipo, consequência de muito tempo de experimentação. Cara, é muito incrível. Cada vez mais eu vou conversando com pessoas que são atores, enfim, igual você, pessoas que têm várias funções na arte, e vou descobrindo que as pessoas estão escrevendo para a internet. É muito louco. Tem um monte de gente fazendo isso. E pessoas muito, muito criativas, muito boas, que estão escrevendo para a gente que tá despontando, enfim, que tem nome, tem público na internet. É muito maluco isso, né? E, enfim, você aproveita isso também para você. Eu acho genial. Aproveita para você como ator e ganha o dinheiro lá. Eu acho Super. que é justíssimo. Deixa eu te perguntar uma coisa. O confessionário online, vamos para ele. Como que você produziu isso? Porque você fez à distância, né? E aí, como é que você fez? Você organizou isso, não encontrou as pessoas e tirou uma grana do bolso? Ou falou, putz, vou fazer 6 episódios e nunca mais? Como foi esse processo seu? O, o, o confessionário é consequência de uma parceria minha com o Thomas Fleck, que é esse roteirista que eu falei, do roteirista do Necrópolis, criador do Necrópolis. Ele tinha essa ideia e a gente já vinha desenvolvendo alguma coisa relacionada ao tema Igreja Católica nessa novela teatral que a gente vinha fazendo. Então ele começou a desenvolver uma ideia de piloto para apresentar para produtoras. Um piloto que fosse possível no período de quarentena, de gravação remota. E aí ele começou a desenvolver e ele começou a compartilhar comigo tudo. Eu estava muito afim de aprender também, tava, enfim, papos, às vezes que nem tinha relação com o trabalho, mas estava lá com ele e a gente começou a trocar muito no confessionário, até que aquilo pareceu ser uma realidade mesmo, aquilo era possível de fazer. Eu seria o protagonista, eu ia me ocupar muito desse trabalho, da realização dele, ia participar de diversas etapas dele, que incluía a produção e um pouco de direção, de colaboração na direção. O dinheiro, quem investiu dinheiro mesmo foi o Tomás. O Tomás bancou, assim. Tanto é que ele é o criador. Ele é colocado como criador. Então, a maior parte do investimento ali é dele. Mas, uma vez que a gente já tinha essa ideia do projeto bem definida, que o roteiro já estava bem definido, a gente começou a envolver as pessoas, começou a chamar alguns atores, entre eles a Paula Silvestre, que é a minha esposa, boa parte dos atores que estavam fazendo a novela com a gente também, o Leandro De Rico também estava fazendo, e a novela, e ele fez o confessionário. E nessa combinação a gente começou realmente a tratar como uma produção audiovisual levada muito a sério. Daquilo deveria sair um bom piloto que pudesse ser vendido para uma produtora, a fim de que eles investissem para a gente produzir uma série a partir disso. Essa experiência de produzir um piloto antes de qualquer coisa, ele teve com o Necrópolis. Eles produziram o piloto do Necrópolis em 2013. Ele, o Thomas Fleck, o Thiago Rezende e o Gabriel Fatini. E eu fiz esse piloto lá em 2013, em Porto Alegre. E desse piloto eles conseguiram viabilizar uma série que depois foi vendida para a Netflix. Mas como que vocês fizeram? Vocês fizeram episódios curtos e aí vocês juntaram esses episódios todos e virou um piloto? Ou não? Ou era outro formato? A gente pensou inicialmente num piloto. Era para ser um piloto, não era para ser público de forma alguma, era para ser um piloto e mandar o link para que as produtoras vissem. Tinha uma bíblia,
tinha a Bíblia da série, né? Tinha uma Bíblia da série, tinha tinha uma Bíblia. Né? Fica dúbio, né? Porque tinha uma Bíblia também, mas tinha a Bíblia da série, tinha como a gente imaginava que podia ser feito, era um projeto bem completo. E como as respostas estavam demorando muito das produtoras, como a gente via que o tempo estava se esgotando, o tempo de gravação remoto, porque teve esse período. E depois de produzido o confessionário, a gente começou a sentir que o tempo estava se esgotando, que as produções audiovisuais estavam retomando. Então a gente, tipo, putz, o projeto perdeu o tempo, tá obsoleto. Vamos ter que fazer alguma coisa com isso. Aí, tá bom, vamos lançar como uma série de IGTV. E é aí que ele foi moldado para ser uma série de IGTV. Aí ele teve cortes para virar uma série de IGTV. Mas ao mesmo tempo, o episódio piloto, que originalmente pensado, tá no YouTube inteiro. Te perguntei porque eu vi que tá no YouTube, e aí eu falei, gente, isso deve ser, eles devem estar investindo nisso, mas aí lembrei que era o tal da coisa remota, e que realmente passa, né? Teve algumas coisas que foram feitas remotamente, e que hoje é muito rápido, né? E Mas, que hoje não rola, né? ao mesmo tempo, curiosamente, tem uma série da Tati Lopes e do Vitor Lamolla, Quero Matar Meu Chefe, não sei se é esse o nome, que recentemente foi comprada pela Amazon. Então, foi lançada há pouco tempo, assim. E eles produziram na quarentena. Diferente, né? Outra proposta e tal, mas é muito bem produzida. E não é essa coisa dividir tela, Não, ligação. É isso? total, feito remotamente. Que ótimo. Eu vou assistir. Então, esse é o grande desafio, né? Porque tudo que foi feito ali naquele período ou coisas que pegaram esse assunto, as pessoas não querem, não aguentam mais, né? Ver máscara, tela dividida e enfim, tudo que envolve esse período terrível que tivemos, Sim. mas que é óbvio, né, que isso aconteceria. Mas é interessante saber que tem alguém que está fora da curva, porque eu quero muito ver, assim, quem conseguiu ultrapassar esse período com uma linguagem específica e porque tive muito a esperança, não sei se você teve essa sensação, de que criaríamos formas incríveis de trabalhar agora e que uniríamos pessoas do mundo inteiro para gravar, não sei, alguma coisa revolucionária. Para sempre o audiovisual mudaria, mas acho que não. Talvez em alguns setores. Acho que a gente não teve tecnologias, sei lá, dentro do nosso orçamento, acho que a gente ainda não teve tecnologias que permitiram um trabalho tão fluido remotamente. Mas, por exemplo, eu sei que roteiristas ainda trabalham muito remotamente. Roteiristas têm trabalhado muito. Muito. Então, isso que eu ia falar, sala de roteiro rola, né, porque aí você junta lá 3 horas falando no vídeo, funciona, mas a gravação em si. É. Não, por exemplo, o confessionário, toda a parte de operação de câmera foi muito delicada, porque envolvia operar o zoom, né? O zoom, o foco, operar o foco. Então era muito complexo. A Paula aqui, ela sofria comigo, porque eu avançava e recuava para a câmera muitas vezes. E eu perdia muitos takes por isso. Mas e as outras pessoas gravavam pela Ah, internet, é isso? claro, tem isso. A direção de fotografia era remota. Então ela acompanhava pelo visor, ela acompanhava por um sistema tipo de transmissão do visor da câmera para o computador dela, a Luciana Baseggio. Ah, deve ser aquele tal de Era um, enfim. era um da Kodak, eu acho, alguma coisa assim, eu tô enganado. Enfim, várias pessoas falaram que usaram isso e tal, mas foi todo mundo acabou descobrindo seu jeito de fazer na É, época, né. Mas perguntei também para saber que jeito vocês usaram, né, então no seu caso você usou câmera mesmo e você e a sua esposa que isso. sofreu bastante. E tinha ainda monitoramento de áudio também, remoto. A gente conseguiu fazer isso, assim, com
usando todos os computadores disponíveis da casa, fazendo contato com toda a equipe, assim, um computador para direção de fotografia, um computador para o áudio, celular para direção, era louco. E você acha que a linguagem que vocês criaram ali, então, não rola mais, né? Eu acho que ela não é suficiente mais. Entendi. Tem coisas dela que ainda são muito úteis. Por exemplo, essa como é que eu posso explicar isso? Ela é um pouco voltada para o meme, essa linguagem que a gente usou. E isso está principalmente ligado não à dinâmica de contato remoto, mas ao fato de que uma pessoa está falando para a câmera, olhando para a câmera, e de que o roteiro tem piadas muito pontuais. Isso é uma coisa que você, por exemplo, consegue imaginar dentro de formatos menores de conteúdo, de TikToks, etc. Por exemplo, você chegou a assistir aquele filme Inside, de um comediante chamado Bo Burnham? Não, todo mundo. Sempre vem alguém aqui falando desse filme. Eu preciso assistir, que sempre alguém usa ele de referência. Ele tem uma clareza, o Bo Burnham, de qual é essa linguagem, de qual é uma linguagem que pode ser memetizada, que é uma coisa que ultimamente eu, Tomás, Clapton temos buscado. Então, dentro disso, pelo menos o confessionário, eu acho que a gente andou em direção. Se você tivesse hoje uma grana, alguém falasse, vou te dar, sei lá, 500 mil reais só, o que você faria? Vídeo ou teatro? Porque você falou aqui que teatro para você era uma coisa que você fazia muito e que de repente ficou invisível. Essa também foi o motivo pelo qual eu migrei para o audiovisual, porque você faz. E pouquíssima gente vê, né? Ao contrário de você estar na palma da mão das pessoas ali no celular. É bem triste a resposta, mas eu, embora me sinta uma pessoa do teatro, eu faria audiovisual. Porque eu acho que eu consigo recuperar por outras vezes. Porque qual seria a minha cabeça? Eu usaria para audiovisual, para do audiovisual imaginar o que poderia daquilo ser um formato de show que me permitiria ir para o teatro. Ou seja, o vídeo já seria a propaganda do espetáculo. Ah, entendi. Cara, eu penso muito sobre isso, porque eu, inclusive, já conversei aqui com atores que criaram essa estratégia, vou bombar na internet para bombar na carreira de ator, e funcionou. Cara, conheço várias pessoas que fizeram e entendo qual é o algoritmo, sei qual é que é o negócio, tem uma ideia boa, foi, fez e bombou e chegou. Tá chegando, né? E aí eu fico pensando assim, cara, será que, sei lá, eu acho que eu não conseguiria fazer. Eu acho que chegou um momento nesse nosso período aqui de tudo parado. Não sei se você também sentiu isso, mas eu te senti assim que, cara, se eu não fizer nada para internet, eu não tô fazendo nada, porque como que você não tá fazendo? As coisas estão tão fáceis, é uma vitrine tão fácil, os algoritmos estão aí, né? Parece muito fácil, né? E não é, né? Exige toda uma coisa que a gente já falou aqui agora, de frequência, criatividade infinita e tempo, etc. E aí eu fico pensando assim, cara, será que eu não conseguiria fazer uma coisa assim dessa, tipo, ícone da internet, enfim, mesmo sendo atriz. E fico pensando nessa galera de stand-up que é muito boa e que, cara, vai fazendo coisa na internet, às vezes, sei lá, o Yuri Marçal, né? Ele nem é o show dele que ele bota na internet, é ele falando, e o cara é bom, e improvisa bem, e eu tenho maior vontade de ver o show do cara pelo que ele faz ali, não é nem que o cara faz uma puta produção de uma história XYZ, mas não é um cara da internet, assim, fico pensando nesses caminhos, assim, pra gente,
também deve ter rolar um preconceito. Não sei, o que que você acha desses movimentos todos internéticos? Porque eu vejo o seu trabalho tão sincero no no audiovisual, assim, em relação a isso, Eu, não sei se você pensa assim também. assim, bom, eu não sou um cara que consome muito stand-up. Eu tenho muita. Sei lá se a palavra é preconceito, mas eu não tenho. Eu não me divirto tanto com stand-up. Já tentei. Já tentei, mas eu não me identifico muito. Não me identifico muito, embora conviva, encontre, ria com os amigos que fazem stand-up. É, eu acho que o YouTube e o mundo digital viabilizaram a carreira de um stand-upper no Brasil. É por causa disso que eles podem se manter, que eles podem criar demanda em diversas regiões do país e poder viajar e se apresentar, ou do estado, enfim. É fundamental as redes deles para que eles possam se apresentar. De certa forma, combina muito com a linguagem do stand-up também, porque é uma coisa de autopromoção, de se entender como marca, né, de colocar o seu rosto, de colocar a sua opinião, o seu ponto de vista, a sua cara ali, né? Então tudo é muito conveniente assim para você ser um stand-up e de alguma forma se posicionar bem no YouTube. E é claro que aparecem aqueles que são muito bons mesmo, aqueles que têm muita competência em fazer isso. O Yuri Marçal é um deles, faz muito bem, se comunica muito bem com o público dele. No caso de um ator, de uma atriz, é bem diferente, porque você não consegue necessariamente mostrar o seu trabalho por meio das suas redes. Você consegue, talvez, passar um status, talvez você consiga construir uma outra mensagem ali por trás, mas que não é a mesma de um comediante stand-up. É um baita desafio, não é uma coisa muito fácil de entender, não. Eu não sei muito qual é a solução mesmo. Eu acho. E, e eu não acho que existe muita mágica ali, não é. Você pode tentar fazer, como a gente fez, um piloto e, e colocar nas redes e receber algumas reações, que aquilo não necessariamente vai reverter em trabalho direto. No meu caso, hoje, especificamente, que é agora que eu estou postando uma quantidade de vídeos muito grandes, muito regular, diária, foi fruto de um planejamento e de um certo sacrifício. Assim, eu me condicionei muito para fazer isso, quase como uma tentativa desesperada de se posicionar melhor nas redes, porque eu me sinto um vovozinho nas redes, sendo muito honesto. Eu entrei recentemente no TikTok e aquilo para mim é muito novo. Só que ao mesmo tempo eu admiro a linguagem que se desenvolve lá dentro. Eu admiro isso que está sendo feito. Eu acho que tem muita riqueza, tem coisas acontecendo e que não dá para deixar passar e que não dá para você colocar. Claro, você pode se posicionar de maneira crítica, mas você não pode negar que tem coisas acontecendo. Então, essa foi a maneira que eu consegui me posicionar dentro da linguagem do humor, que funciona dentro da internet, que tem uma certa demanda. Mas eu acho que existem outras, eu acho que é possível encontrar outras. Talvez cada um do seu modo. É tão difícil, é um conselho tão ruim esse, mas. Não é nem um conselho, na verdade, assim, eu gosto de citar isso porque não tem fórmula e não tem resposta certa, né? Nem espero uma resposta certa, mas gosto de ver as diferentes visões. Eu, quando conversei com o Leandro De Rico, eu acho que o episódio dele deu 1h20, mais ou menos, e aí a gente desligou e continuou conversando mais 2 horas sobre isso. Porque é sobre isso que o filme dele fala, então o cara pensou muito sobre isso, Claro. eu queria muito saber sobre isso. A gente ficou 3 horas no Zoom, e
E eu acho muito interessante, porque a gente tem que o podcast é sobre isso, é sobre se reinventar, é sobre saber se colocar de novo num mercado que fica mudando e não tem como. Um dia você sabe a fórmula e no outro ela não funciona mais. E as nossas conversas com várias pessoas de perfis diferentes, que criam diferentes, é meio que isso, assim, cada um tentar achar seu espaço e a sua forma de fazer. Por isso que eu gosto muito de saber seu processo, dando certo ou não, fazendo sucesso ou não, o que você achar que é certo ou não foi certo, teve continuidade ou não teve. Eu gosto de entender os processos das pessoas justamente por isso, porque às vezes uma coisa que você falou aqui me dá um insight para eu entender um caminho meu e de quem tá ouvindo, entendeu? De fato, de fato. E tem risco nisso, porque pode ser que fracasse muito. Agora, nesse momento, por exemplo, tu que tá acompanhando minhas redes, tu tá vendo uma tentativa minha. E tu vai poder ver se isso funcionou ou não. Eu também, eu tô vendo agora se isso vai rolar ou não. Eu me planejei bem para isso. Tipo assim, trabalhando com Clapton, trabalhando com roteiro, tentando pegar cada etapa disso. Tive de aprender a trabalhar com Premiere, editar vídeo, que era uma coisa que eu não sabia. Eu disse assim, bom, já vi que esse vai ser o grande desafio, vou ter que aprender a usar o Premiere. E, bom, aprendi, vamos lá. Então, e disso, depois que você aprende a usar o aplicativo, né? Qual é a linguagem, como é que você aplica uma linguagem naquilo. Então, tiveram vários passos nisso. E agora eu estou vendo, primeiro, o resultado disso, desse aprendizado, e uma nova tentativa. Será que vai dar certo isso que eu estou tentando agora? Que é, basicamente, postar regularmente vídeos durante um longo período. Eu planejo 6 meses. Não tenho 6 meses de vídeo para postar ainda, mas eu condicionei minha vida para isso. Eu tenho um dia para fazer isso. Descanso muito pouco, no sentido de dias de folga são raros, mas ok, sei lá, foi uma coisa tipo, vai ter que ser. Postar vídeos regulares que eu sinta que tenham a ver comigo, com o lugar onde eu quero me posicionar, que eu goste, que eu me divirta fazendo, que divirtam meus amigos, que gerem uma comunicação com os meus amigos, com as pessoas que eu confio no gosto. E aos poucos entendendo como funcionam a dinâmica das redes para dominar isso. Esperando que eu me posicione melhor como um ator, como um comediante, como humorista, no audiovisual ou o que seja. Acho que o grande desafio é esse aí, você tá na linguagem e dá o que o público quer, mas ao mesmo tempo tá no seu lugar. Eu vejo que seus vídeos são muito bem, tem roteiro, né, tem cuidado de linguagem, de tudo, né. É um vídeo produzido, não é uma pessoa só ali falando, deve dar um trabalho. Eu sei como é. 3 Bom, minutos de vídeo. quantos episódios tem? Foi tu que editou o Sheila de Charme? Deus me livre. Mas tu Gente, tá em todas as cenas. eu tô em tudo, mas é por uma questão de episódios curtos. Sim. Porque aí você tem que focar na história de um personagem com episódios muito curtos e é uma série muito curta, né. Quando eu lancei, eu falei: "Gente, será que vai parecer uma self trip, assim, tipo, ai, a minha história de atriz, meu Deus". Fiquei com o maior medo. E aí as pessoas assistiam e se identificavam, falando: "Não, não tô muito louca, calma". Realmente não dá pra você aprofundar em outras coisas e mostrar muita coisa num episódio de 10 minutos. Eu não aguentaria ficar me vendo e me editando, é um inferno, né. Bom, certamente te inspirou na Carine Telles, né? Quem é Carine Telles? Do Riscado. Carine Telles é uma atriz que tá em Bacurau. Ai, gente, me fugiu os outros. Eu sei quem ela é, Que Horas Ela Volta? sei quem ela é. Ela é uma roteirista, produtora, protagonista dos seus próprios filmes. E o Riscado é um filme sobre carreira de atriz. Nunca vi.
foi uma coisa que posicionou ela muito bem. Foi uma grande alavanca para ela. Que ótimo, vou assistir. Inclusive me perguntou também se eu usava a linguagem por causa de Fleabag. Eu vi que você fez igual ela. Eu, quem é Fleabag? Nem sabia. Você vê como as coisas estão aí no ar, entendeu? Tem que pegar e fazer logo. É muito maluco. Enfim, nem sei mais o que eu tava falando, mas não foi eu que editei, Deus me livre. Eu edito o básico no iMovie, fiz curso de Premiere, mas larguei a mão porque eu não quero viver dessa vida. Faço o pior das edições no iMovie, mas não vou pro Premiere. E é muito louco, porque várias pessoas que eu converso, inclusive aqui em podcast, tiveram que entender a edição, etc, etc. E é isso, né? É sobre isso que estamos falando, ter que fazer mais do que somente atuar. Sim. Que já é muito, mas... É. Eu amei o nosso papo, gostei de saber como você pensa, seus processos de criação, gosto muito das ideias, do seu tipo de humor, assim, acho que, enfim, vou assistir mais coisas suas. Obrigada por ter aceitado o convite. Que demais, eu que agradeço. Oportunidade muito massa de estar aqui falando contigo. Obrigado pelo papo, foi muito gostoso.